Eu tenho uma pregação no YouTube que fala que as provações traz obediência e proximidade com Deus. Eu ia colocar aqui: as tempestades trazem obediência e intimidade com Deus. Amém? Amém. Vamos tentar ver desse lado. Vamos falar sobre tempestades. Amém? Jonas, livro de Jonas, louvado seja Deus. Capítulo 1, versículo 4 em diante. Jonas, Amós, Obadias, Jonas, um dos pequenos profetas do Velho Testamento. Louvado seja Deus. Jonas, capítulo 1, versículo 4 em diante. Depois nós vamos dar um pulinho lá em Marcos e também vamos dar um pulinho em Mateus. Vamos falar sobre 3 tipos de tempestade, tá bom? 3 tipos de situações. Engrandecido é o nome de Jesus. Amém? Acharam aí todos? Eu faço questão que todos compartilhem na leitura. Faço questão que todos compartilhem acompanhando. Sabe por quê? Porque eu posso estar enganando vocês. Então, coisa boa é você estar ouvindo, acompanhando e recebendo. Porque parece que quando existe uma confiança no que você está lendo, está entendendo o que ele está falando, está batendo, o Espírito Santo está convocando uma verdade no teu coração, você sai preenchido e revestido. Porque conhecimento traz poder. Ninguém é enganado se é sábio. Não é assim? Mas o tolo, o insensato, o imprudente se deixa levar por qualquer vento, qualquer coisa, qualquer situação. Amém? Louvado seja Deus. Jonas, capítulo 1, versículo 4 em diante. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançando no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos a sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que tu fizestes isto? Pois sabiam os homens que fugia da diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Amém? Os irmãos podem sentar. Fica à vontade. Nós estamos falando aqui sobre aflição, tempestade. Mas repara que um exemplo maior foi dado por nosso Salvador, por Jesus. Jesus, ele veio e abriu mão da sua glória, da sua majestade, só para cumprir um mandado, a vontade, o querer de Deus. O papel de Cristo sobre a face da terra era obedecer aos mandamentos, obedecer às ordens, obedecer o propósito de Deus sobre a face da terra. E repara que nenhum dos feitos de Cristo, nenhuma ação de Cristo, nenhuma oração de Cristo foi focado em si próprio. Para dizer que não, tem uma oração que Cristo fez: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Tirando essa, mas nenhuma oração ele fez em proveito próprio. Todas as ações, todos os feitos, todas as falas, todos os ensinamentos, todas as orações foram sempre em propósito do próximo. E repara, quando a gente começa a se dedicar a fazer o bem ao próximo, nós somos vistos e reconhecidos por Deus. É por isso que o poder e a soberania de Deus é focada justamente no amor. Os mandamentos se resumem no amor. Os 2 mandamentos do Novo Testamento
expressados por Cristo mostrava justamente o que ele era. E se a gente tomar por lição, todas as vezes que decidimos abençoar, somos vistos, alcançados e abençoados por Deus. Glória a Deus. E no culto passado, falamos lá sobre Paulo e Silas. Falamos sobre as benfeitorias e as grandes ações. E sabemos que a ação deles, mesmo estando num presídio, no cárcere, através do louvor da oração, Deus fez um milagre. E Deus sempre tem uma ação grandiosa através da lição que Ele tem para nos fazer, para nos passar, para nos ensinar. Tudo que a gente passa sobre a face da terra tem um propósito e uma lição, e às vezes não enxergamos. Mas hoje eu peço que o Espírito Santo abra o teu entendimento, abra a tua visão espiritual, para que você saiba que nada é por acaso. E até a tua vinda de estar aqui, para entender isso, é propósito do Espírito de Deus. Porque às vezes passamos por muitas situações que não precisávamos. Perdemos muitas situações que não eram para perder. Sofremos muitas aflições que não eram para sofrer. Nós lemos aqui história sobre um profeta. Jonas era um profeta reconhecido. Jonas não era uma pessoa anônima qualquer, era um homem escolhido por Deus. Deus falava face a face com Jonas. E coisa boa é o homem ter a intimidade de ter os ouvidos desagravados e reconhecer a voz de Deus. Porque hoje tem muitas pessoas aí que se dizem ser e não são. E Jonas era uma dessas. Tinha intimidade, ouvia, mas quando ele recebeu uma ordem que bateu de contramão com seus pensamentos, ele decidiu fugir, desobedecer, rebeliar-se. E repara que todas as vezes que o homem se rebelia, Deus bota o homem na prova, né? Repara que quando uma pessoa que decide desobedecer, ela já chega numa certa comunidade, num certo clima, num certo povoado, num trabalho, numa igreja nova, num emprego novo, dentro dos familiares, com os amigos. Repara que sempre ela acaba acarretando algum mal, levando em si algum certo peso. A Bíblia fala que o próprio Deus mandou Jonas ir a Nínive e a pregar. Ele decidiu correr e foi lá para Jope, uma cidade portuária. Não. Se é para Nínive, eu vou para Tarsis, que é a cidade oposta, é outro local. Nínive é norte, eu vou para o sul. Eu vou fugir da presença, eu vou fugir do querer, eu vou fugir da vontade. Não quero passar aquela aflição, não quero passar aquela prova, não quero passar, não quero entrar, não quero olhar na cara dos meus inimigos novamente. Eu não quero ter o prazer de abençoar. Não quero. Por que assim abençoar, pastor? Porque a Bíblia fala que Jonas, ele foi mandado por Deus para levar uma palavra dura, que Deus ia destruir a cidade. Como ele está falando de abençoar? Ele conhecia Deus. Ele sabia que a misericórdia de Deus ia alcançar se o povo se arrependesse. Daí a intimidade que Jonas tinha. Irmãos, eu sinto a presença de Deus neste lugar de uma forma muito intensa. Já teve cultos que a igreja esteve lotada, eu não senti tanto a presença de Deus como estou sentindo agora. Entenda, quando Jonas ele recebeu a ordem de ir, ele decidiu embarcar num navio. Não foi um pequeno barquinho, a Bíblia fala que era um grande navio. E se nós formos levarmos ao pé da letra do que lemos, era um navio cargueiro, com capacidade para tripulação, com capacidade para passageiros, ou com capacidade para levar grãos. Porque a Bíblia fala que na hora da aflição e da dificuldade, as fazendas foram lançadas no mar. Quando a gente fala em fazendas, o que a gente imagina? Frutos da terra, grãos, soja, milho, grãos. A gente entendia que era um grande navio, não era um pequeno navio. Mas a desobediência fez o capitão do navio entrar numa enrascada. A desobediência de um fez não só o capitão, mas os marujos e os marinheiros e os outros passageiros. Fez o prejuízo acontecer. A Bíblia fala que veio uma grande tempestade. Sobreveio uma forte tempestade. Os ventos açoitavam as águas. Os ventos açoitavam a ponto da Bíblia falar que o navio não ia afundar. O navio não ia naufragar. Ele não ia perecer assim por submergir. Não.
A Bíblia fala que o navio ia quebrar-se. Imagina, água quebrar uma estrutura de madeira. É comum você entender que o navio ele vai afundar, está entrando água, vai pesar. Ele quebra se ele bate em algum rochedo, em algum iceberg, em alguma situação assim, mas não. A Bíblia fala que a tempestade ia quebrar o navio cargueiro. Meu Deus. Olha a ação de um homem quando quer fugir da presença de Deus. E sabe o que representa a tempestade? Nada mais do que um aviso de Deus, do que Deus falar com você, do que Deus te orientar. Pastor, mas Deus precisa fazer uma tempestade? Precisa. Deus precisa fazer uma situação de perda? Precisa. Deus precisa colocar a vida de outras pessoas em risco? Precisa. Se você entender a preciosidade da sua ação e obediência, você vai entender que vale a pena você obedecer, porque se não obedecer, muitos vão se arruinar por você. Veio a tempestade. Os marinheiros ficaram perdidos. O dono do navio ficou perdido. Era um homem experiente, um grande navio, já conhecia a rota e conhecia quem estava. Mas de repente ficou tão intensa a tempestade que eles entraram em pânico e começaram a jogar fora a mercadoria, os produtos. Eu imagino que ele tinha obrigação de dar satisfação daquilo, mas eles decidiram tomar o prejuízo ou perder até a embarcação, ao invés de perder a sua própria vida, e tiveram percas. Mas sabe qual foi o motivo da perca? Foi Jonas. E onde estava Jonas? No porão. Jonas não estava na polpa, Jonas não estava lá em cima, Jonas estava lá no porão, escondido. Sabe o que Deus nos revela com essa palavra? Que às vezes nós perdemos as coisas por algo que está no porão do teu coração, algo que está lá no íntimo do teu coração, algo que está lá no escondido, no escuro. A Bíblia fala que Jonas dormia um profundo sono. Repara que tem coisas que estão dentro do teu coração por tanto tempo que parece que você esqueceu, mas quando surge uma ocasião, ela ressurge com tanta força que te aflige, e você começa a ter percas, danos, dificuldades. Eu imagino que o capitão não precisava perder mercadoria. Se Jonas tivesse exposto, porque ele não entendeu que toda aquela onda, a fúria do mar, toda aquela reação não eram as mãos poderosas de Deus para que ele voltasse em si. Ele falou assim: não, eu prefiro obedecer do que fazer eu morrer e todos padecerem. Ele não reconheceu, ele não entendeu, porque o capitão chegou nele e balançou: ô dorminhoco, o que você está fazendo aí? Da onde você é? Que povo é o teu? Que Deus é o teu? Levanta, vai orar, quem sabe Deus tem misericórdia de nós. Jonas, quando ele viu a situação que estava terrível, a catástrofe estava para acontecer, ele poderia ter reconhecido, ele poderia ter feito o seguinte: olha, quer saber uma coisa? Eu sei que tudo isso veio por minha causa, eu vou me lançar no mar. Porque se eu me lançar no mar, se eu sair desse barco, eu vou liberar, a mercadoria vai ficar no navio, na embarcação, os marinheiros vão sobreviver, os passageiros vão sobreviver, o dono, o chefe, o capitão do navio não vai tomar prejuízo, não vai ter que dar satisfação, não vai ter responsabilidades futuras, ele não vai perder a vida dele. Jonas não podia falar: eu vou me lançar no mar. Mas o problema não quer sair, é você que tem que tirar. Está aí a diferença. Os marinheiros reuniram e começaram a jogar sorte. Quando a gente fala em sorte, eu imagino como o jogo da garrafa. Sabe aquele negócio de você girar assim, onde caiu é você. Eu imagino, a Bíblia não fala qual era o jogo, mas mostrou que todo aquele fardo, toda aquela situação, todo aquele perigo de morte estava vindo de um homem que realmente era o desobediente e ele não pôde negar. Quando indagado, ele abriu o jogo: sou hebreu, temo ao Senhor, o Criador dos céus, da terra, amém, do mar e da terra seca. Quando aquele homem, profeta, declarou o Deus que era, aterrorizou os passageiros, dos marinheiros e até o próprio capitão, porque eles reconhecem quem é o teu Deus. O inferno se abala quando sabe que você é servo do Deus Altíssimo. Deus é especialista em aterrorizar demônios para honrar a tua fé. O capitão olhou e falou assim: agora
Se nós lancemos esse homem para fora do navio, é capaz do navio se afundar só por um peso, o castigo da mão de Deus mesmo. Tem hora que fica tão difícil se livrar do que está no porão, porque a gente tem medo. Não dá para se livrar mais. Tanto tempo na empresa, eu não posso sair dessa empresa, senão como é que eu fico? Tanto tempo nessa igreja, eu sei que eu estou morto na fé, mas não dá. Se eu sair para outra igreja, eu vou começar do zero. Quantas brigas dentro de casa? Não vou me redimir. Não vou tirar o meu ego, não vou tirar as minhas razões. Não vou, não. Prefiro afundar esse casamento. Porque se eu ficar sem ele, pior eu vou ficar sem ele. Ruim com ele, pior sem ele. Não é assim, se lembra? Ruim com ele, pior sem ele. Repara que às vezes as coisas são tão difíceis de ser arrancadas, porque tememos o nosso futuro. Mas o que Deus quis dizer nessa palavra? O que Deus quer nos dizer com essa palavra? Que existe um aprendizado pela obediência. No último culto falamos que as suas ações podem trazer benevolência, bênçãos, bondade, paz, libertação, transformação. Através de Paulo e Silas fundou-se uma igreja. Olha só, os Filipos, a igreja de Filipos, os filipenses, surgiu a história do livro de Filipos através dos ações em praça pública. Reparou que o sofrimento através da obediência traz bênção, mas o sofrimento através da desobediência só traz morte. O povo teve que arrancar e lançá-lo no mar. Entenda, se você não arrancar esse Jonas que está aí no porão do teu coração, pastor, mas quem é esse Jonas no meu coração? Eu não sei do teu, eu sei do meu. Eu sei o que pesa a minha consciência, eu sei o que Deus já me libertou, eu sei o que preciso ser liberto, eu sei, porque nós, cada um, temos uma intimidade única com Deus. Eu não posso apontar para você, não posso apontar para você e falar assim, olha, você tem isso. Não sou adivinho. Deus não revela essas coisas. Tem particularidade que é tua, e Deus está cobrando que você abra mão do que está no oculto do teu coração. Parece que está dormindo, não parece? Mas está trazendo maldição. Parece que está oculto lá dentro do porão do navio, mas está trazendo pecas. Eu não precisava ter perdido meu relacionamento, mas perdi. Não precisava ter perdido o contato com os meus filhos, mas perdi. Não precisava ter perdido o emprego, mas perdi. Tem situações que você só perde quando você não quer arrancar o que está no oculto do teu coração. Essas lições são difíceis, porque nós estamos falando de tempestade. Não estamos falando de uma situação controlável. A tempestade ninguém consegue controlar, é uma coisa incontrolável. Tanto que marinheiros experientes, um capitão experiente, num navio cargueiro de grande rota, já sabiam aquele trajetório, mas ao mesmo tempo eles estavam apavorados, porque o navio não ia afundar, o navio ia se quebrar. Porque quando Deus quer fazer para repreender, e entenda, Deus dá corda curta para rebelde. A rédea é curta. A desobediência é um ato de rebelião e rebeldia. Olha que coisa, né? Mas Jonas aprendeu uma lição. Jonas, ele aprendeu através da dor, porque ele comparou o ventre da baleia como 3 dias no inferno. Repara que essa lição é difícil e é doída, mas essa lição é de um rebelde desobediente. Vamos para uma lição que Deus fala com pessoas que são obedientes. Marcos capítulo 4, versículo 35 e diante. Marcos capítulo 4, versículo 35 e diante. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome de Jesus. Vamos falar de outra tempestade, tá bom? Lembra quando eu preguei na última pregação que nós comentamos que Jesus passou de um lado para o outro do mar da Galileia e chegou até a cidade de Gadara e libertou o endemoniado de Gadara? Vamos falar, em vez do endemoniado de Gadara, que foi um bom feito, que mudou a vida da Decápolis, vamos falar um pouco antes da travessia no mar.
Porque o tópico é tempestade. A primeira tempestade, lembre-se, é a mais difícil. Quando o homem decide desobedecer, Deus pode botar ele deliberadamente no inferno. Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, e de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns um ao outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Repara que nós temos outra situação de vento, outra situação de tempestade, outra prova. Só que agora está diferente. A primeiro vento, a primeira prova, a primeira tempestade era para um desobediente. E aqui não. Aqui estava Jesus Cristo, reunindo os 12, fazendo milagres, ensinando. Imagina a Raíssa andando do ladinho de Jesus. Vai, Jesus, faz o que eu quero aprender. Jesus fala o que eu quero ouvir. Jesus me preenche, me enche. Sabe, existe uma alegria em obedecer. Aqueles discípulos não largariam a presença de Deus por nada, a presença de Cristo por nada. Mas, pastor, eles estavam aprendendo ainda, mas já foram contaminados pela presença de Deus. Aquele que prova do sangue do Cordeiro nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. Quando o Espírito Santo decide governar a tua história, a tua vida, você já começa a olhar para o passado e falar: pastor, eu não consigo mais fazer o que fazia. Eu pecava, eu errava, eu mentia, eu me prostituía, eu bebia, eu fumava, eu adulterava, eu fazia um monte de coisa errada, mas hoje, mesmo que queira, eu não consigo mais. A presença já me lapidou, eu já não consigo, minha consciência não aceita. As minhas ações hoje só conseguem glorificar a Deus. A presença de Jesus no meio dos discípulos gerou neles uma esperança e uma confiança que ele já não tinha na vida de Jonas, porque morreu com a desobediência. E nós falamos que Jonas era um pro. Os discípulos estavam aprendendo ainda. A Bíblia fala que o próprio Jesus, ele falou, depois do ensinamento, ele falou para os discípulos: vamos e atravessemos. Ele disse: eu vou com vocês. Aleluia. Vamos entrar no barquinho, porque eu quero ir com vocês. Jesus sabia da tempestade, sabia da dificuldade, sabia do vento, sabia das águas, sabia da tempestade, sabia. Mas o que ele quis dizer para os discípulos? Eu vou com vocês. Repara que quando a gente entende a presença de Deus, quando a gente entende que a presença de Deus é que guia o teu barquinho, não importa a aflição. Mas Jesus queria mostrar isso para eles, porque na realidade eles ouviram muito e tinham pouca prática. Tem quantos crentes que ouvem muito dentro da igreja e não conseguem praticar nada lá fora? O pastor olha para algumas pessoas e vê quem tem intimidade e profundidade. As orações, os louvores, as ações, as palavras mostram que a pessoa tem relacionamento com Deus. E tem algumas que a gente olha e fala: precisa aprender a ter essa mesma profundidade, esse mesmo relacionamento. E era isso que Cristo queria fazer com os discípulos. Vocês têm que aprender a ter profundidade, intimidade na fé. Porque o que ele cobrou ali foi só a ação do que eles já ouviram, já aprenderam. A ação da fé. A ação da fé. Amém? Era só a ação da fé.
os 12 discípulos e Jesus no barquinho. Jesus cansado. O sermão consumiu ele. Ele estava esgotado fisicamente. Porque parece que não, mas você enfrentar espiritualmente essa batalha esgota o teu corpo físico, sabia disso? Já teve situações de eu pregar o dia inteiro, aconselhando, pregando, aconselhando, prego de manhã, prego à noite, aconselha. Já teve dias de pessoas chegarem aqui na minha casa de manhã e 11h30, uma hora da manhã, 1h30 da manhã, as pessoas saindo daqui, a gente chorando, aconselhando. É difícil. E nesses dias você fica quebrado. Tem pessoas que eu já orei e adoeci. A pessoa foi curada e eu adoeci. Você acredita? Difícil. Agora imagina, o pastor Assis aqui no Filhos da Terra, tão pequeno, tão simples. Imagina a opressão demoníaca que Jesus recebia. Imagina ele como Filho de Deus, trazendo a salvação. O Filho de Deus trazendo o reino. O Filho de Deus vindo para receber e cumprir uma ordem. A ordem ele sabia que terminaria em morte. A opressão demoníaca, o bombardeio satânico na cabeça dele era intenso. Mas ele queria mostrar uma lição de vida para os discípulos. Mas nessa ocasião, mesmo cansado, ele estava com os discípulos. Mesmo cansado, ele estava no barquinho. A Bíblia fala que ele pegou um travesseiro, uma almofada, e deitou na polpa do barco. Quem sabe onde é a polpa do barco? A polpa do barquinho é lá na frente. É lá no bico. É lá na frente. Agora faz uma simulação aí. Como pode 12 homens no pequeno barquinho, 13 homens no pequeno barquinho, e um deitado numa almofada na ponta do barquinho, numa tempestade, sendo açoitado por águas, e as águas enchendo o barquinho, e o cara dormindo. Que cansaço é esse? Reparou o quanto Deus luta por você? Aleluia, meu Pai. Sabe o que eu enxergo nisso? O cuidado de Deus. Sabe o que eu não enxergo nisso? O que Isaías disse: nunca houve e nunca haverá um Deus como nosso Deus, que luta e batalha tanto em favor daqueles que amam e esperam nele. Aleluia, glória. A presença de Deus na vida do homem tem que ser impactada por esse amor. Os discípulos não entendiam. A tempestade começou a bater, começou a inundar. Aí não está falando de pessoas que não conheciam o mar, está falando de pescadores. Pastor, mas nem todos eram pescadores, mas pelo menos tinha uns 3, 4 ali que eram. Entendiam, conheciam, sabiam, eram experientes. Eles poderiam ter dominado o barco. Um dia eu de curioso, que eu sou curioso, eu gosto dessas coisas, né? Eu fui investigar, eu fui ver qual era a forma desse barquinho que Jesus atravessou com os discípulos. Gente, eu não entraria no barquinho daquele nem querendo. Não entraria, não, de jeito nenhum. Era um entrelaçado Tiago, de madeiras assim, tipo casa pau a pique, envergadinho de madeira assim, e em vez de barro na casa de pau a pique, era bitume. Um barquinho preto, estranho, por dentro, por fora, comprido, meio troncho, tudo. Misericórdia, não subo aqui no meio do mar, nem. Reparou que o barquinho de alguns é muito mais difícil do que os dos outros? E a gente sempre olha a grama do vizinho e fala: dele é mais verdinha, dele está planadinha, dele está mais bonita. E nunca valoriza o que nós temos, o que nós somos, o que Deus nos deu. As ondas açoitaram. E os discípulos apavorados decidiram despertar Jesus. Aqui para nós dá até para duvidar se Jesus estava dormindo, se não era um teste, né? Se não estava lá com a cabeça no travesseiro, atentamente ligada, um olho aberto, um fechado, só para saber aonde ia a fé deles. Mas despertaram. Imagina aí um Tomé descrente, duvidoso. Mestre, não se importa que todo mundo vai morrer, mestre, acorda, pelo amor de Deus. Um Judas, ganancioso, avarento, estava só pelo dinheiro. Não tinha coração naquela situação. Podia um Judas, um Tomé, um outro qualquer, desesperado acordar a Cristo. Quando Jesus desperta, repara que a Bíblia fala que ele fala com o vento e dá ordem ao mar. Sabe o que eu lembro com fala? Do Salmo 149. Que tudo louva ao Senhor, inclusive o vento e as ondas do mar. Tudo louva ao Senhor. Será que
aquela tempestade era realmente maligna ou aquela tempestade, os ventos estavam louvando Jesus porque estava com ele no barco? Será que as águas não estavam glorificando Jesus? Porque Jesus não mandou eles parar, mandou eles ficar. Tudo está no comando de Deus. Pastor, mas o vento está forte, mas não se preocupa não. Deus só quer uma ação da sua fé. A água está entrando, dá a impressão que eu vou perder tudo. A desobediência fez eles perderem. A obediência manteve eles ali com esperança, sabendo que Cristo estava com eles. O que Cristo quer nos ensinar, o que Jesus quer nos ensinar, é que não importa a situação, vocês estão sendo lapidados, estão sendo aperfeiçoados. E é por isso que Cristo é fiel e está contigo em todas as situações. O que Ele quer é só que vocês tomem uma ação de fé. Jesus, eu sei que está difícil, mas eu sei também que o Senhor é comigo. Eu sei das minhas limitações, das minhas falhas, das minhas fraquezas, dos meus medos, mas eu sei que também o Senhor é minha graça, é minha fortaleza, o Senhor é minha torre forte. Não vou perder com o Senhor na minha vida. O que Ele quer é justamente que a gente consiga enxergar o que Ele tem projetado. Não importa a dificuldade, eu estou no teu barco. Não importa o que as ondas queiram te ensinar, eu estou contigo. Não importa se a enfermidade está batendo, não tem problema, eu continuo no barco. Não precisa apavorar com um grito, você não vai morrer. Eu estou, e quando eu estou, até a morte tem que obedecer. Eu sou a ressurreição da minha vida. Quantas coisas atemorizam. Parece que a tempestade vem para mexer com o teu psicológico. A tempestade vem para mexer com o teu íntimo, com o teu ser. Ela causa ansiedade. Uma pessoa ansiosa perde o controle da fé. Aleluia. Às vezes não conseguimos enxergar. E Deus está mostrando. Deus está mostrando. Eu orei pelo Diego, o rapazinho do Uno que vende o pão. Assim, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai fazer você uma pessoa extremamente próspera financeiramente. Porque Ele conhece o íntimo do teu coração e sabe que você é abençoador. E você não é um abençoador para se mostrar, você é um abençoador porque você ama a obra de Deus. Você ama o próximo. Você não precisa ficar testemunhando, porque eu sei que mesmo as pessoas sem ter, você quer abençoar. Tira do seu lucro, às vezes causa até atritos dentro da sua casa, do seu lar. Parece que as necessidades financeiras suas só aumentam, mas você não consegue se conter, porque você quer abençoar. Isso é uma prova que Cristo está no barco. E Ele vai te honrar. E eu orei pelo carrinho dele. Eu acredito que Deus vai honrar ele. Eu orei pelo carrinho dele. Ruim o carrinho, arrancando a alavanca na mão, ficando sem embreagem, motor batendo, vazando óleo, vazando água, quebrou o banco, tadinho, o banco está troncho, está dirigindo com a coluna assim, sangue de Cristo tem poder. Trabalha de madrugada e de dia, sai para vender o pão, e às vezes quando a pessoa fala não tem dinheiro, ele não toma, pode levar sem dinheiro mesmo. Repara aí, oramos por ele. Ele ganhou uma concessão de vender um enorme condomínio de luxo, dentro da parte mais nobre de Guarulhos, onde existia CNPJ, existia um monte de fiscalização, um monte de coisa para colocar a pessoa lá dentro para vender. Deus colocou ele lá dentro. Eu sei que em pouco tempo ele vai começar a andar com um carro novo. O que Cristo quer é só que no meio da luta, da tempestade e da dor, você clame com fé: Cristo, me socorra, eu preciso do Senhor. Glória a Deus. Repara aqui, a primeira tempestade acarretou males, e ele teve que passar pelo ventre da baleia. A segunda tempestade acarretou, como é que fala? A pessoa fica abismada. O último versículo: e todos sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Causou espanto. O que Cristo quer é justamente isso, que vocês confiem, creiam. E aí eu fico perguntando, como os discípulos que já andavam com ele, que já viam as ações dele, viam os milagres dele, já entendiam quem era ele, perguntou quem é ele. Tem pessoas que, se você parar na rua e perguntar se crê em Deus, crê em Jesus, todos creem, mas só conhece de ouvir falar. Aí você fala: pastor, mas lá fora é comum, e dentro da igreja?
Pessoas que estão há 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30. Eu conheço pastores com 30 para 40 anos de evangelho. Você fala assim, você vai pregar hoje, balança as pernas, treme, soa. Não, eu não sei pregar, não. Não conhece Jesus. Mas intitulam-se como homens e mulheres cheias de Deus. É isso que Cristo quer. Que você seja verdadeiro. Ali, os discípulos tomaram o nome de tímidos. Até quando vocês vão continuar tímidos? Deu para pegar essa palavra com alguém aí? Até quando vocês vão continuar tímidos? Homens de pouca fé. Eita, meu pai. Repara que Cristo quis dar um sacode justamente na fé. E eu insisto em dizer, Apocalipse 22 nos ensina que os tímidos não vão entrar no reino dos céus. Entendeu? Que a segunda tempestade é justamente uma aprovação para que você consiga conquistar a sua verdade para com Deus. Aleluia. Vamos na terceira e última tempestade, já estou encerrando. Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Quem está entendendo a mensagem? Glória a Deus. Coisa boa é sair daqui entendendo, mas melhor é sair daqui praticando. Amém? Amém. Mateus 14, 22 diz assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia da multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Repara que aqui tem a terceira e última lição. A primeira, desobediência. A segunda, mesma obediência, mas sem prática de fé. Agora a terceira, tinha prática da fé. Quando a gente enxerga o segundo mar, a segunda prova, a segunda tempestade, o segundo vento, o aprendizado, mesmo com intimidade, porque Deus não prova a gente só porque está desobedecendo. Às vezes Deus prova a gente mesmo obedecendo. Ah, você está nessa dificuldade porque você está em pecado. É fácil falar. E quando a pessoa anda com verdade com Deus? Jó foi uma testemunha dessa. Não é assim? Jó pecou, mas foi provado. Jonas pecou e foi provado. Mas tem divergência. Um era obediente, um foi desobediente. Mas ambos foram provados, porque ambos tinham que aprender uma lição. Insisto em dizer: se Cristo, tudo que fazia sobre a face da terra não era aleatório, sem propósito, Ele quer nos ensinar que o nosso tempo é precioso e que nós não devemos andar aleatoriamente, desperdiçando o nosso tempo com vícios banais. Quantas vezes pregamos, e eu não tomo para si, viu, irmãos? Quantas vezes pregamos e insistimos para a pessoa ler a Bíblia, ter intimidade, orar. Eu e minha esposa e meu filho, nós temos um hábito de oração para a glória de Deus. Mas a leitura da palavra já se tornou uma prática, já é um prazer. Mas, por exemplo, eu tenho dificuldade em jejuar. E eu falo para vocês jejuar. Você reparou que tem um Jonas dentro? Entendeu, Raíssa? A
Raíssa está meditando ali. Espírito Santo, tira esse Jonas daí. Amém? Então o que acontece? Dessa vez, no segundo barco, Jesus falou assim: olha, passemos para o outro lado do mar. Eu vou com vocês, passemos. Só que dessa vez, eles tiveram uma experiência ruim da segunda, e dessa vez ele ordenou: entra no barco, passa para o outro lado, e eu vou depois. A experiência tinha sido dolorida. Quem é que sabe, entende, conhece, que vai passar pelo mesmo processo de dor e quer passar pelo aquele caminho? Ninguém. Mas quando Deus tem um plano, um propósito, um querer, é mais fácil obedecer do que tanta gente desistindo. Não, eu vou para o lado oposto. Esquece, gente. Aprenda, obedeça. Ele está no barco, ele não te decepciona, ele não te deixa só. Glória a Deus. Os discípulos entraram no barco. E dessa vez, Jesus estava no monte orando. Despediu a multidão e estava no monte orando. Ele estava sozinho conversando com o Pai. E a Bíblia fala que por volta da quarta vigília, por volta das 3 da manhã, 6 da manhã, Jesus vai de encontro, porque já viu que a tempestade estava açoitando o barco. O barquinho continuava com dificuldade, o barquinho continuava com os 12 sofrendo. Eles no mínimo estavam dentro do barco pensando: agora afundou, complicou, perdemos, vamos morrer, perecemos. Porque quando as ondas estavam açoitando naquela tempestade, Cristo estava com a gente, e mesmo assim foi difícil. Só Ele que teve autoridade de mandar o mar se calar, mandar o vento parar, aquietar. E nós sem Ele agora, Cristo queria que eles tivessem tomado aquela ação de fé. Repara que a lição foi a mesma, a prova foi a mesma. Já passou por prova 2 vezes? Já, né? Foi repreendido uma vez, graças a Deus aprendeu na segunda. É o que Cristo está fazendo aqui. Aleluia, meu Deus. Cristo ele aconselhou, me ensinou, provou e botou eles na mesma lição para que houvesse uma ação de fé. Eu glorifico a Deus que, por exemplo, a Raíssa teve uma ação de fé. Aprendeu a estar na casa do Senhor. E eu orei muito por essa lição. Pastor, o senhor orou para me sofrer? Eu orei. Orei. Porque o sofrimento aproxima o homem de Deus. Senhor, faça uma estratégia. Mesmo que doa, mas que salve. Mesmo que doa, mas se transforme de dentro para fora. Mesmo que doa, mas que ele seja cheio da tua presença. Ela seja cheia da tua presença. Aí você fala: pastor, mas eu continuo nos ventos até hoje. Parece que a prova para o crente, o vento para o crente, a tempestade para o crente, parece que é todo dia, né? Acaba uma, vem outra, acaba uma, vem outra, acaba uma, vem outra. Você fala: misericórdia, Jesus, que tempestade é essa que não passa? É porque todo dia Cristo quer te ensinar algo melhor. Todo dia Cristo quer te aprofundar na intimidade com Ele. Todo dia Cristo quer que você dependa dEle. Todos os dias Ele quer que os sinais, os milagres, os prodígios que Ele pronunciou, que Ele fez, você também faça. Imagina se a prova aumentar a tua intimidade a ponto de você receber o dom de maravilhas. Orar por uma pessoa que não tem uma perna, em nome de Jesus, cresça uma perna. Cresce ali. Coisa louca, né? Entrar num necrotério, num hospital Mandaqui, que tem um monte de morto lá, e em nome de Jesus, levanta os mortos. Mas Jesus ressuscitou só um de cada vez. Mas Ele falou que se a gente crer nesses sinais, faremos milagres e maravilhas maiores. Algo há impossível para o nosso Deus. Então vale a pena as provas, as lutas. O que nós precisamos é só de ação de fé. E aí houve uma ação. Houve lá o mesmo barco, o mesmo mar, a mesma tempestade, o mesmo apavoro, o mesmo medo de morrer, o mesmo pânico entre os discípulos, só que agora sem a presença de Jesus. E Jesus vê que eles realmente estavam para padecer. Foi de encontro. Imagina, 3, 4 da manhã, tempestade, o breu que é uma... Alguém já viu um vídeo ou uma foto, algo assim, do meio do oceano, assim, à noite? É um breu, gente. Dá um pavor. Eu tenho um pavor do mar. Tem uns amigos meus que gostam de pescar em alto mar. Eu admiro a coragem deles. Se louvado seja Deus. Eu sou covarde perto de você, meu filho. Porque eu não vou montar num barquinho desse e entrar nessa imensidão de água de jeito nenhum. Eu tenho pavor. Mas imagina, Tiago, aquela imensidão de água, naquele breu, o vento açoitando, as águas batendo, entrando no barco, querendo virar. Você com 12 anos, aquele barquinho feito na mão.
sabe, deficiente, fala, vou morrer. No meio daquela situação, de longe você vê na escuridão uma pessoa andando nas águas. Rapaz, faz a ilustração na sua mente aí. Eles tinham esse aval de ter medo? Tinha, pelo amor de Deus. Nunca houve na história da humanidade alguém andando sobre as águas. E quando uma coisa nunca houve e acontece, é porque Deus quer te ensinar novamente outra lição. Porque Deus faz o sobrenatural na sua vida. Quantos milagres Deus já fez na sua vida só para que você entendesse que Ele é Deus. Quantas curas no hospital. Quantos livramentos de morte. Uma vez eu tive um acidente de moto. Vou contar rapidinho. Eu falo demais, misericórdia, Jesus. Eu de moto, eu entrei numa curva na ponte da Casa Verde. A moto perdeu o controle, eu capotei com a moto, o sol que estava uns 35 para 36 graus. Sabe quando você olha o asfalto e você vê ondulando assim? Parece que está mole, está soltando vapor. Aquele calor. Eu de camisetinha regata, branca, bermudinha em cima da moto, chinelando. Eu pego o controle e saio capotando. Minha carne ficou no asfalto e aqui eu só ouço aquele grito de cantada de pneu. Quando eu abro o olho assim, a uns 2 palmos de distância, eu vejo a banda por lado de dentro do pneu do ônibus. O meu corpo parou na porta da frente, para debaixo do ônibus, e minha cabeça parou a uns 2 palmos da reta da roda do ônibus, do pneu do ônibus. Parou justamente naquela retinha que abre as 2 pontas. Quantos milagres Deus já fez na sua vida, só para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Quantas situações sobrenaturais Deus já fez na sua vida. Quanto livramento de morte Deus já fez na sua vida. Quantas provisões Deus já fez na sua vida. Quantas vezes Ele te prometeu e cumpriu na sua vida. Quantas vezes Ele mostrou que é a tua fortaleza, é o teu refúgio. Quantas vezes acusações chegaram. Quantas necessidades surgiram. Quanto clamor aconteceu. E Deus te mostrou o presente. Só porque Ele quer realizar o sobrenatural. Para você entender que Ele é Deus e quer o melhor. Quer o aperfeiçoamento, quer intimidade. Aqueles homens não entendiam, porque nunca aconteceu aquilo. E gritaram apavorados. A lição era a mesma. Mas um decidiu obedecer. Jesus se identificou. Calma, rapaz. 12 homens gritando aí, pega até a mão. Calma, pessoal. Não é fantasma não, sou eu. E repara que a ação de fé era para ser dos 12. Não podia ser dos 12? Jesus, é você, deixa eu ir também, Jesus. Eu quero ter um encontro, deixa eu te abraçar, eu vou andar nas águas. Me recebe, Jesus, eu quero ir. Os 12 podiam ter seguido o exemplo de Pedro. A fé de Pedro podia ter contaminado os 12. A ação de Pedro podia ter contaminado os 12. Mas a insegurança na fé fez eles olhar ao redor. As ondas continuavam batendo. O vento continuava soprando. O mar continuava escuro. A tempestade continuava açoitando. O coração continuava tutubiando. Mas Pedro rompeu todos os paradigmas e saiu do barco. A lição aprendeu. Esse que aprendeu foi honrado por Deus. Se tornou o líder dos discípulos. Repara que quando você sai da mesmice e decide usar a sua fé, Deus tem honra para você. 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 Obedeça, creia, tenha esperança na promessa, confia no Deus quem falou, acredite nessa palavra. O Espírito Santo é teu ajudador. É a mesma coisa. Deus está falando, eu sou contigo. Você fala, vou morrer. Eu sou contigo, não, mas eu vou morrer. A tempestade vai matar. Mas eu sou contigo, não, mas a luta, a tempestade, a prova, as ondas, o vento, o mar, tudo parece maior do que Cristo. Pedro saiu. A Bíblia não menciona a distância que Jesus estava. Mas se fosse pertinho, eles teriam reconhecido. Então Pedro caminhou por um longo trecho. E repara que antes de chegar em Cristo, ele olhou para o vento que era contrário. Vento contrário é difícil, né? E a Bíblia fala que quando ele gritou, Jesus já estava estendendo a mão. Se ele não estava perto,
Mas ele gritou: Jesus, socorre-me, Senhor, eu vou morrer. Jesus não viu a distância, mas a mão já estava ali estendendo. Aleluia. Olha o quanto é importante a ação da sua fé. Às vezes a gente fala e as pessoas não entendem. Pensa que ser crente, ser cristão, ser protestante contra o pecado é ser perfeito. Isso está matando a fé de muita gente. As pessoas estão como aquele vaso de barro, fora do tempo, achando que estão prontos. Estão sendo trincados no forno, ou estão sendo quebrados na mão do oleiro, ou estão sendo realmente desperdiçados, porque depois que o vaso secou e ele trincou, já não serve mais para nada. Ele é rejeitado por Deus. Mas pastor, Deus rejeita o homem? Ele nasceu. O homem não nasceu para adorar, para ir morar no céu. O fogo do inferno não foi feito para o homem, né? É assim que a Bíblia diz. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que Deus fez o ímpio por dia mal. Cuidado a não ser rejeitado por Deus. Eu sei que quando Pedro foi socorrido pelo Cristo, ele aprendeu uma lição enorme. E essa é a lição que eu quero que vocês entendam. Não importa se os 11 vão estar no barco torcendo para você ou olhando para você e falando assim: esse cara é maluco, vai morrer. Ele não é Jesus não, rapaz. Tu é doido, vai pisar na água aí, Pedrão. Tu vai afundar, rapaz, vai morrer afogado. A tempestade vai te levar. Nunca mais vão ver o seu corpo. Vão cair na imensidão das águas aí nesse breu, você nunca mais vai ser visto. Você tá maluco. Você acha que os 11 ficou no barco torcendo? Vai, Pedrão, vai, Pedro. Vai lá, Pedrão, você é nosso líder, você é o cara. Não! Pedro era áspero, ríspido nas palavras, ele era rude, ele era bruto. Quantas pessoas brutas estão sendo lapidadas para se transformar numa joia rara? Cristo, ele não olha a tua perfeição, ele olha justamente a tua imperfeição. Sabe por quê? Ele não está a fim de pegar quem é capacitado. Ele está a fim de pegar o Tiago. Está a fim de pegar a Marcela. Está a fim de pegar a Raíssa. Está a fim de pegar a Mary. Está a fim de pegar o Odair, pastora Cisa, missionária. Está a fim de pegar nós, que somos imperfeitos, que somos falhos, somos pecadores, somos errôneos, somos limitados. Mas o amor dele vai mostrar uma ação de poder só para que a nossa fraqueza se espelhe no poder dele e viva a esperança dessa verdade. Aleluia. As pessoas parecem que perderam a esperança nessa palavra. Parece que essa palavra perdeu-se a valia. O evangelho hoje virou um conto de fadas. O evangelho para muitos virou conquistas. O evangelho para muitos virou glamour. O evangelho para muitos virou likes. O evangelho para muitos virou ostentação. Algumas teologias estão ensinando e estão desmistificando as ações sobrenaturais e colocando a ciência, matando a fé do povo. E eu sou o primeiro a insistir. Se quiser fazer teologia, faça. Cresça no conhecimento, mas não perca a graça, não perca a humildade, não perca a submissão, não perca a obediência. Aleluia. Crescer no conhecimento é tudo. Mas eu mesmo, eu creio que eu não tenho capacidade para fazer uma teologia. Porque se eu fizer uma teologia, talvez eu perca a graça. A minha fé é natural. Eu não tenho o dom da fé. Deus me deu o dom da palavra. Mas mesmo a minha fé sendo pequena, natural, Cristo honra, porque Ele está vendo a ação. Qual é a ação que Cristo está te cobrando hoje? Faça uma autoanálise tua aí. Imagina que tem um bloqueio que está impedindo o sinal de maravilhas de acontecer na sua vida. O nosso sonho é que nós venhamos com toda a nossa família. Lembra que Paulo e Silas falou para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua? Eu falo nós porque o meu filho também não está na presença do Senhor. Eu falo nós porque o meu enteado também não está na presença do Senhor. Eu falo nós porque essa palavra não é só para a igreja, ela é para mim. Eu falo nós porque eu me enquadro no mesmo nível que vocês. Não sou maior ou melhor que ninguém. Sou um pecador e dependente da presença do Espírito Santo. Dependente das mãos de Deus, dependente do querer de Deus. Mas eu quero sair do barco.
eu quero tomar aquela ação maluca de Pedro. Mesmo que imperfeitamente eu queira afundar, Cristo vai lá para me resgatar. Aleluia, meu Deus. Imagina o prazer depois falando, atravessando o mar. Rapaz, eu vou uma pessoa andando no mar hoje, por cima das águas. Quem? Jesus? Ele e eu. Porque eu vi ele, mas me viram também. Eu tive o prazer de realizar o sobrenatural. A sua ação de fé vai ser honrada, não só para você, mas para todos que te rodeiam. Aleluia, meu Deus. Entenda que em cada tempestade houve uma lição. A desobediência gerou o ventre da baleia, comparado ao inferno. A mesma prova na primeira tempestade com os discípulos fez eles ficarem pasmos, porque não conhecia que Cristo estava com o barco com eles. Não entendia o poder de Deus. E a mesma prova na terceira tempestade já mostrou o desfecho do poder da fé. Aleluia, glória a Deus. Existe um degrau. Suba degrau por degrau. Porque o Evangelho não é perfeição, mas é superação. Supere as suas falhas. Todos os dias clame a graça do Pai. Aleluia. Todos os dias clame a misericórdia do Pai. E todos os dias se esforce para fazer a vontade. Porque os céus é conquistado a força. Glória. Amém, igreja? Amém. Quem entendeu a palavra? Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. É para Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero orar por vocês. Vamos se colocar em pé, eu quero orar por vocês.